Atenção, sobrinhos da creche obscura. Com essa crise agora no YouTube, estamos com dificuldade de manter esse trabalho no ar. Não deixe o canal Tio Lu sair do ar. Torne-se um patrocinador. O link para que você possa se tornar um patrocinador está aí na descrição do vídeo. Por favor, ajude este trabalho. Brincar de se automutilar. Buscar a qualquer custo uma depressão profunda para dentro da própria alma. Postar desafios aterrorizantes em grupos fechados na internet. Você deve estar se perguntando: existe alguém com coragem suficiente para fazer essas coisas absurdas? Garanto a vocês que sim. Os pais de adolescentes de países da Europa, do leste europeu e também da Ásia estão preocupados com um jogo brutal na internet. O jogo chamado O Desafio da Baleia Azul levou pelo menos 3 meninas a cometer suicídio, se arriscar do alto de um edifício, desenhar uma baleia na pele com canivete ou gilete. Essas são algumas das tarefas do jogo. Uma lista que inclui ouvir horas de músicas psicodélicas e passar um dia inteiro sem dormir, assistindo filmes aterrorizantes de terror e violência. Mas o que levaria muitos jovens a cometerem tais barbaridades contra seus próprios corpos? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Sentem-se, crianças. O Tio Lu vai contar uma história para vocês. O jogo Blue Whale, conhecido como o Jogo da Baleia Azul, é um game suicida que tem causado muita polêmica nas últimas semanas. Tudo se deu depois que a polícia da Europa descobriu ligações entre os casos de suicídio entre adolescentes que acabaram deixando algumas pistas. A palavra Blue Whale, que traduzido significa baleia azul, um termo tão inocente, tem tirado o sono de muitos pais que não conseguiram descobrir a tempo que seus filhos faziam parte de uma brincadeira demoníaca. E coloca a demoníaca nisso. Mas, como funciona o jogo Baleia Azul? Na verdade, trata-se de um jogo viral, onde alguém por trás da tela manipula e dá as ordens para serem cumpridas pelo jogador. Só é possível jogar o jogo Baleia Azul se receber o convite. O jogo Blue Whale Games só existe em grupos fechados e secretos na internet, principalmente no Facebook. Os administradores passam as ordens sempre às 4h20 da manhã, e nos dias seguintes os participantes precisam enviar fotos ou vídeos, exigência do jogo, para mostrar que a missão foi cumprida. Passando na tarefa, o participando é encaminhado para outro grupo, onde todos já cumpriram essa tarefa, e ali receberão um outro desafio. A última vítima foi uma russa de 16 anos. Chegou ao fim do jogo, pulando do alto de um edifício. Poucos dias depois, de outra adolescente de 15 anos fazer o mesmo. Mas antes, publicou a foto de uma baleia no perfil de sua rede social e escreveu a palavra fim no final do seu nome. A primeira vítima do jogo que se tem registro foi no final de 2016, onde, para cumprir a última tarefa, se jogou na frente de um trem em movimento. E se você pensa que a parte mais bizarra desse caso são os suicídios, você está completamente enganado. Existe uma coisa muito obscura por trás disso tudo. Um diálogo entre uma pessoa que queria se candidatar ao jogo e um dos administradores foi divulgado. O candidato disse: "Eu quero jogar o jogo." E o administrador respondeu: "Tem certeza? Não há como voltar." E novamente o candidato fala: "E se eu quiser sair?" O administrador faz uma ameaça:
tenho suas informações e nós iremos atrás de você. A ameaça ainda se estende aos parentes da vítima, quando os adolescentes dizem que não querem mais fazer parte do jogo. Uma das tarefas do Baleia Azul é desenhar uma baleia no corpo com uma gilete ou uma faca. Outra tarefa é andar na beira de um terraço de um prédio com mais de 10 andares e filmar para comprovar. Mas por que um jovem teria o interesse ou a curiosidade de participar de um jogo assim? Baleia Azul é, na prática, um pacto de suicídio, e como se alguém abraçasse o desafio para tomar coragem de chegar até o último ato, o definitivo. Uma psicóloga especialista em adolescentes acredita que o jogo é um gatilho para jovens que têm problemas emocionais ou distúrbios mentais. Ela diz que acha que todos eles já chegaram ali com uma predisposição para cometerem tais atrocidades. As autoridades da Rússia, onde o jogo foi criado originalmente, fizeram um alerta para os pais de todo o mundo e divulgaram um vídeo contra o jogo. Na Ucrânia, um casal salvou o filho de pular de um prédio depois de encontrar um bilhete de despedida. O garoto estava sim jogando Baleia Azul. A primeira coisa que os pais precisam fazer é prestar atenção no comportamento do adolescente. A primeira reação, normalmente, é a inibição social. Se um adolescente está começando a sair da sociedade ou só falar com os outros humanos através de um computador, de um celular ou de um tablet, isso é algo que você deve prestar atenção. Outra observação é a disposição. Um adolescente que está demasiadamente triste ou está demasiadamente eufórico está vendo uma polaridade que, sem dúvida, é um sinal de perigo. Desde o início dessa polêmica, você deve estar se perguntando: mas por que o nome Baleia Azul? Em muitas culturas, desde a antiguidade, a baleia é um símbolo ocultista e diabólico. A baleia simboliza a escuridão abissal e misteriosa, o inconsciente, o local para onde o herói precisa retornar para que seja possível o seu renascimento. No mito do herói, a baleia é um símbolo da grande mãe devoradora, em cujo ventre o deus herói se transforma. E nesse confronto com a grande mãe, temos o simbolismo de que é o ego do homem que precisava ser transformado. A luta do herói contra a baleia ou qualquer outro monstro marinho é um símbolo da luta pela libertação da consciência do eu, das ligações com o inconsciente, e a sua salvação torna-se dessa maneira num símbolo da vitória do consciente sobre o inconsciente. A saída do ventre da baleia significa um renascer ou uma ressurreição, tanto que o símbolo da baleia é comum a vários ritos de iniciação. A entrada no seu ventre é análoga à descida ao submundo, é a passagem pelo inferno. Outra curiosidade é que existe um demônio em forma de baleia chamado Biemo ou Bemo, que, segundo a crença, protege aqueles que vivem nas orgias e nas farras. E esses que decidem servir a este demônio, provavelmente precisam fazer alguns sacrifícios humanos. Na antiguidade, os babilônicos também adoravam uma entidade marinha que tinha o formato de uma baleia. Analisando todos esses fatos, aí sim, nós podemos dizer que existe algo além de uma apelação psicológica, e sim um contexto espiritual e diabólico por trás disso. Perceba que a maioria das pessoas que estão morrendo, aliás não, todas as pessoas que estão morrendo nesse jogo maldito são adolescentes, pessoas com menos de 20 anos. Isso mostra como os demônios, o reino das trevas, deseja sempre tragar a vida e a alma de pessoas inocentes. Eles se alimentam do sofrimento de pessoas puras e inocentes. Como, por exemplo, Moloch, um demônio antigo e desgraçado, que se alimenta do sacrifício de crianças, de bebês de colo desde a antiguidade. Um demônio terrível que exigia esse tipo de sacrifício para os seus devotos e seus adoradores. Em breve nós faremos um vídeo falando sobre Moloch aqui. Existem também na história da humanidade diversas outras entidades que exigem o sacrifício humano, principalmente de jovens, de virgens, de crianças, de bebês. E diferente do que muitos pensam, esse tipo de fatalidade não acontecia somente no passado. Vocês percebam que esse tipo de coisa acontece no oculto ainda nos dias de hoje. Crianças são sacrificadas para demônios. Adolescentes estão sendo induzidos ao sacrifício para demônios.
Vocês acham que eu me esqueci daquilo que aconteceu em Santa Maria? O que vocês têm a dizer sobre diversos jovens que estão morrendo de uma vez só em diversas tragédias? Ultimamente é algo que tem me chamado muito a atenção. Na Bíblia está escrito que Deus escolheu os jovens porque eles possuem a força, porque eles são fortes. Então, se Deus escolheu os jovens, logicamente, o reino das trevas também quer tragar a vida destes jovens para que os propósitos da luz não aconteçam. Eu não estou querendo aqui obrigar ninguém a acreditar naquilo que eu acredito, mas eu estou expondo aqui minha opinião, porque isso não deve ser encarado somente como uma notícia de internet. Eu não devo fazer somente um vídeo aqui no intuito de ganhar views, de ganhar notoriedade, de ganhar dinheiro com isso. Não. Eu estou aqui falando sobre uma coisa séria. E se eu conheço a verdade, essa verdade será exposta. E vocês precisam saber que o mundo espiritual é mais real do que vocês pensam. Isso aí que está acontecendo do jogo da baleia azul é muito mais do que problemas psicológicos que estão afetando adolescentes. Se trata de sacrifício a demônios. Pronto. Agora, as pessoas que não acreditam nisso, ou os ateus modinha, podem me condenar aí nos comentários.